Jornal de Caxias. Apoio Cultural, Fátima Life. Empresa Urbanizadora Rodobras. Caderode Mobiliário Corporativo. Telefone 3533-6461. Brigada Militar e Ministério Público realizam operação de busca e apreensão no bairro 1º de Maio, em Caxias do Sul. 13º salário, o comércio caxiense pretende recuperar até 89 milhões de reais em dívidas. A audiência pública vai debater o uso de agrotóxicos. Hoje, se apresenta à comunidade caxiense o vereador eleito Felipe Grimmelmaier. E no Conversando.com de hoje, vamos falar com uma veterinária especialista em doenças transmitidas por cães e gatos. É agora no Jornal de Caxias. Olá! E nós abrimos o Jornal de Caxias de hoje falando sobre uma operação da Brigada Militar e do Ministério Público que começou às 6 horas da manhã desta quinta-feira. A ação resultou em 2 prisões de mulheres envolvidas com o tráfico de drogas. Dando sequência a uma investigação iniciada pelo Ministério Público, na manhã desta quinta-feira, o bairro 1º de Maio foi alvo de apreensões e prisões. Agora são 6 horas da manhã e a Brigada Militar, juntamente com o Ministério Público, vai realizar uma operação de busca e apreensão em 23 locais aqui de Caxias do Sul. São mais de 60 policiais engajados nessa operação e é o que você assiste a partir de agora. 5 viaturas chegaram na rua Ferdinando Bedin, onde mais de 60 policiais da Brigada Militar e servidores do Ministério Público invadiram casas em busca de 7 pessoas que estavam com prisões preventivas decretadas. É uma continuação de uma investigação de longa data do Ministério Público, onde procura esclarecer alguns pontos de tráfico e principalmente aqui na área do 1º de Maio, na rua Ferdinando Bedin. Por que você está sendo presa? Eu não sei por quê. Porque eu estava deitada e do nada eles vieram e mandaram eu levantar. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Tu já tinha sido presa, né? Já. Por tráfico? Sim. Com 23 mandados de busca e apreensão em mãos, os policiais fizeram uma varredura pelo local. Das 7 prisões preventivas decretadas, 5 delas, 3 homens e 2 mulheres, não foram localizadas. Onde hoje, pela parte da manhã, nós cumprimos 22 mandados de buscas e apreensão e tínhamos também 7 prisões preventivas decretadas. Só que somente conseguimos efetuar a prisão de 2 mulheres. Os demais conseguiram fugir, né? E também tivemos informações aí que pode ter vazado algumas informações, tendo em vista que residências estavam reviradas, indícios de que essa informação possa ter passado além do judiciário. Durante a operação, 2 mulheres foram presas e uma balança de precisão foi encontrada. Segundo o capitão Carvalho, comandante da ação, a informação de que os policiais viriam para o bairro 1º de Maio poderia ter vazado. Com certeza, porque na rua Ferdinando Bedin é comum, a movimentação é 24 horas. Nós estamos sempre monitorando, efetuando abordagens e nós estranhamos hoje a nossa chegada e deparamos com pouca movimentação. O incremento da primeira parcela do 13º salário até o dia 30 de novembro mobiliza o comércio para a recuperação de dívidas. Os comerciantes esperam recuperar 89 milhões de reais no mês de novembro. A economia de Caxias do Sul deverá contar com um acréscimo de cerca de 444 milhões de reais entre novembro e dezembro, devido ao pagamento do 13º salário. Porém, 23% desse dinheiro já foi pago de forma antecipada no mês de junho. Pelo menos 3 grandes empresas metalúrgicas locais tradicionalmente antecipam esse vencimento. Cerca de 22 milhões de reais atribuídos ao 13º já foram antecipados.
Conforme dados do SPC, o consumidor utiliza a primeira parcela do 13º para o pagamento de dívidas. O comércio caxiense espera recuperar de 30% a 40% do total da primeira parcela em pagamento de contas atrasadas. Em valores, a estimativa é captar de 67 a 89 milhões de reais até o final de novembro. Até o momento, 67.182 CPFs estão cadastrados no SPC da cidade. Para ajudar o lojista a captar esse recurso, a CDL Caxias reedita a campanha Eu Quero o Meu Cliente de Volta, realizada inicialmente em 2010 em todo o país. Nos primeiros dias de novembro, a ação será deflagrada entre os comerciantes. Mais da metade das crianças de 5 anos tiveram cáries. Anvisa apreende produtos emagrecedores. As principais informações do Brasil e do mundo você confere no Notícias Já. Segundo o Ministério da Saúde, 53% das crianças brasileiras de 5 anos já tiveram cáries, e a média dentro deste grupo é de 2 cáries por boca. Apesar disso, o índice é considerado baixo quando comparado a dados anteriores, afirma a Associação Brasileira de Odontologia. A odontopediatria recomenda que as mães façam um pré-natal odontológico, consultando o dentista antes do nascimento do bebê para receber informações sobre os cuidados com a própria saúde bucal e também da criança. O apresentador, jornalista e professor Tatata Pimentel foi encontrado morto aos 74 anos em seu apartamento em Porto Alegre na noite desta quarta-feira. Após a primeira faculdade de Artes Dramáticas na URGS, concluída em 1959, ele estudou letras, direito, jornalismo e fez mestrado em línguas neolatinas na África, o que levou também a uma temporada na Europa. Depois ainda fez doutorado em teoria literária. Na Faculdade de Comunicação da PUC, deixou por 13 anos sua marca como professor do curso de jornalismo até 2000, quando passou a dedicar-se somente à televisão. Até o final do ano passado, apresentou o programa Gente da Noite e também fazia parte do Café TV Com. E um grupo de amigos e sócios de uma empresa da internet, em uma conversa, criou o grupo A Bicharia, uma plataforma brasileira de crowdfunding, que é um financiamento coletivo, com o objetivo de auxiliar no financiamento de projetos em prol dos bichinhos. O site www.bicharia.com.br foi lançado este mês, com 4 projetos em andamento, já na primeira fase. Até esta quinta-feira, 10 dias depois do lançamento, cerca de R$ 15.100 já tinham sido arrecadados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a apreensão, inutilização e proibição da divulgação, em todo o país, do produto emagrecedor sem dieta do Lopes. A resolução foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A decisão vale também para todos os demais produtos sujeitos à vigilância sanitária, fabricados pela do Lopes Comércio de Produtos Naturais. De acordo com a Anvisa, a empresa não tem autorização de funcionamento. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos precisam remover barreiras antes de chegar ao desejado acordo de isenção de vistos, disse o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, em visita à capital norte-americana, Washington. Em uma entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, ao lado da secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, ele acrescentou que o fim da exigência está longe de chegar. Depois do intervalo, a previsão do tempo e também no esporte, Grêmio vence de virada o Barcelona e se classifica na Sul-Americana. E ainda... No Conversando.com de hoje, o assunto é saúde, saúde do seu animal. Para falar sobre as alergias que acometem cães e gatos, eu converso com a médica veterinária Mônica Cabral, especialista em dermatologia animal. É depois do intervalo, não sai daí. Aliança Restaurante, buffet livre, aquilo, prato feito e vianda. Telefone 3021-6945, Rua Pinheiro Machado 1407, Centro, Caxias do Sul. Convênio com empresas e mensalistas. De segunda a sábado, das 11h30 às 14 horas. O Recanto do Parque foi um sucesso total. Agora a Rodobras lança o Parque das Rosas. Casas com 65 metros quadrados com 2 dormitórios e casas com 72 metros quadrados e 3 dormitórios. Dentro de um parque com ampla área de lazer, com a segurança de um condomínio fechado, com o financiamento da Caixa Minha Casa Minha Vida. Pare de pagar aluguel e pague o que é seu. Faça uma consulta. Empresa Urbanizadora Rodobras.
No Natura Serra Motel tem piso aquecido, calefação, lareira, almoço cortesia, cheque presente. Tudo isso em um espaço moderno com privacidade, qualidade e conforto, segurança e autoatendimento. Criamos o melhor para momentos especiais. Acesse e confira naturaserra.com.br. Notícias Já. Apoio Cultural. Cabanhas, Churrascaria e Grelhados. Telefone 3214-2244. JR Info. Conversando.com. Apoio Cultural. Biamar Malhas. Farroupilha. E no Conversando.com de hoje a gente vai falar sobre saúde, mais especificamente sobre a saúde do seu animalzinho de estimação. Em algum momento você deve ter reparado que ele se coça a mais do que o normal, e isso pode ser indicativo de doença. Por isso que eu vou conversar agora com a Mônica Cabral, médica veterinária. Olá, Mônica, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quais são os principais sintomas aí de que a coceira no cão e no gato é acima do normal? Basicamente, o paciente se apresenta com prurido, que a gente diz. É coceira. O prurido, então, ele pode se manifestar lamber patas, coçar ouvidos ou mordiscar alguma parte do corpo. Então, quando a gente vê que esse prurido, ele incomoda o proprietário, incomoda o cachorrinho ou o gatinho não dorme em função desse prurido, em função dessa coceira, e esteja causando lesões nesse paciente, aí sim, aí está na hora de procurar um veterinário. Pois é, porque essas coceiras podem ser provocadas aí pelas pulgas, né, que são as mais tradicionais, que é a dermatite alérgica a pulgas, a mordida de pulgas, mas também tem a de alimentação, né? Como é que se identifica isso? A apresentação clínica das dermatopatias alérgicas em cães e gatos, elas se apresentam de formas muito semelhantes. Então, o diagnóstico que a gente faz é um diagnóstico que a gente faz através da exclusão. Então, primeiro a gente faz controle de pulgas, depois a gente altera a alimentação desse paciente e vê basicamente o que esse paciente responde. Mas as manifestações clínicas de pele, de lesões, de localização de prurido, elas são todas muito semelhantes. Pois é, porque na verdade o que dificulta aí para o proprietário leigo em saber o que está acontecendo com o seu gato, seu cãozinho aí, é que justamente os pelos camuflam, né? Então é necessário que se leve até o veterinário. E de que outra forma o dono, o proprietário de um bichinho pode perceber que ele está com alguma outra doença que não seja somente alérgica de pele, e sim alguma outra doença geral? Eu gosto de dizer que assim, que normalmente cães e gatos eles se alimentam muito bem, né? Quando o gatinho ou o cachorrinho para de comer, já é uma outra manifestação de que não tem alguma coisa legal, né? Que normalmente esse paciente está sentindo alguma dor, algum desconforto. Então, o paciente que para de comer, que apresenta vômitos e diarreias intermitentes, então de vez em quando, né? Isso tudo é indicativo que a saúde não está bem, né? Alterações de humor podem acontecer? Alterações de humor pode acontecer sim, inclusive as dermatopatias alérgicas, elas podem ser agravadas em função de um paciente mais estressado, por exemplo. Né? Então, tem alguns pacientes meus que eu acabo tratando com fluoxetina, com medicações, com antidepressivos para conseguir controlar o prurido. Isso não é comum, mas pode acontecer também. Pois é, porque você se imagina aí, nós normais, nessa época do ano, por causa da primavera, muitas pessoas têm rinite e provoca coceira. Imagina o seu animalzinho aí que não consegue falar, claro, que vai acabar alterando o humor. Então a pergunta é aconselhável dar banho, não é? Eles evitam, facilitam? Como é que funciona a questão dos banhos? Olha, depende muito das raças, né? Existem raças que não precisam de banhos tão frequentes quanto, por exemplo, um Shih Tzu, que é um cão de raça de pelos longos, ele precisa de um banho semanal, né? Ele precisa de um banho com uma frequência maior. Já o Pinscher, que tem o pelinho um pouquinho mais curto, a gente pode fazer um banho quinzenal, um banho a cada 3 semanas, tudo vai depender, inclusive, da necessidade do proprietário, se o cachorrinho dorme dentro de casa, se não dorme, né? Então, uma vez por semana tá legal. E nos gatos? E nos gatos, olha, existem muitas contradições, então, a respeito dos banhos em gatos, tá? Existem alguns especialistas que não recomendam banhos, certo?
que acham melhor que o gatinho ali tome um banho ali uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas o gato ele não precisa de tanta frequência de banhos assim quanto o cão, porque ele é muito mais higiênico, ele se limpa. Pois é, e hoje em dia todo mundo sabe que os pet shops aí, os animaizinhos de estimação estão sendo muito bem tratados aí pelos donos, então é vital que se faça também uma espécie de check-up, né? Tu faz isso também e tu recomenda que isso seja feito? Eu acredito que um paciente saudável, pelo menos 2 vezes por ano, é legal visitar o veterinário, né? Então, checar as vacinas, a vacinação depois de 1 ano de idade, a vacinação ela é anual, certo? Vermífugos, eu recomendo em torno de 3, 4 vezes por ano. Então, esse check-up básico no veterinário é legal. A partir de uma certa idade, a recomendação, inclusive, é fazer alguns exames de sangue, como a gente faz. Veio fazer um hemograma, fazer um perfil renal, um perfil hepático desse paciente e ver direitinho como ele está. Obrigado. Bom, e se você quiser levar aí o seu bichinho de estimação, especialmente cão e gato, para a doutora Mônica Cabral, especialista em dermatologia veterinária, anote o telefone dela aí, é o 9149-7395 e o da clínica é 3028-2696. E agora é hora de saber como é que o clima vai se comportar. Mais detalhes na previsão completa do tempo. A sexta-feira será nublada em Caxias do Sul. Muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima fica em torno dos 25 graus e a mínima será de 15 graus. No sábado, tudo igual. As temperaturas oscilam entre os 25 e 18 graus. Em Porto Alegre, a sexta-feira será de sol pela manhã e chuva à tarde. As temperaturas oscilam entre os 28 e 16 graus na capital gaúcha. No sábado, há pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas. A máxima será de 29 graus e a mínima de 20. Em Passo Fundo, a sexta-feira será de curtos períodos de sol acompanhado de chuva a qualquer hora do dia. A máxima será de 28 graus. A mínima fica em torno dos 13 graus. No sábado, as temperaturas oscilam entre os 28 e 18 graus, com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Forlan faz 2 gols e Inter derrota o Vasco no Rio de Janeiro. Grêmio vence de virada o Barcelona e se classifica na Sul-Americana. As principais informações do esporte você confere a partir de agora. O Internacional venceu o Vasco da Gama por 2-1 na noite de quarta-feira no São Januário, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. Os cariocas saíram na frente, mas Forlan marcou 2 gols ainda no primeiro tempo e virou o placar. Na etapa final, o Colorado jogou com qualidade e garantiu o resultado diante do adversário direto na tabela para se manter na luta por uma vaga na Libertadores. No momento, o Inter é o 6º colocado com 48 pontos e está a 7 de distância do G4. No próximo sábado, o adversário é o Palmeiras no Beira-Rio. E também na noite de quarta-feira, o Grêmio venceu o Barcelona de Guayaquil pelo placar de 2-1 no Olímpico e garantiu classificação para enfrentar o Milionários de Bogotá na fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. O time equatoriano saiu na frente do marcador. Depois, o zagueiro Perlaza marcou contra o gol de empate e Zé Roberto garantiu a virada tricolor nos descontos. Mas antes do jogo contra o Milionários, o Grêmio enfrenta o Bahia no Olímpico pelo Brasileirão. O Juventude irá enfrentar o Ipiranga na próxima fase da Copa Hélio Dourado. Os confrontos foram definidos após o término das partidas de volta das oitavas de final. Juventude e Ipiranga se enfrentaram na fase de grupos. Na primeira partida, o Juventude jogou com o time B e acabou perdendo por 2-1. Na segunda partida, no Jacone, o Juventude estreou com o time principal e empatou em 2-2. A primeira partida das quartas de final entre Juventude e Ipiranga é no sábado, às 17 horas, no Jacone. Eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA entre 2006 e 2010, a atacante Marta foi novamente indicada à Bola de Ouro, segundo lista divulgada nesta quinta-feira pela entidade que comanda o futebol. Os indicados masculinos serão divulgados na próxima segunda-feira. Se Marta é a única brasileira da lista, os Estados Unidos têm nada menos do que 4 representantes entre as indicadas. E a seguir no Jornal de Caxias, a audiência pública vai debater uso de agrotóxicos.
E ainda, hoje se apresenta à comunidade caxiense o vereador eleito Felipe Grimmelmaier. E depois do intervalo, a gente volta já já. Cabanhas Churrascaria e Grelhados. Além do tradicional churrasco, agora tem um delicioso buffet a quilo, com o bom gosto e a qualidade Cabanhas. De segunda a sexta ao meio-dia. Espaço Kids, estacionamento, ambientes climatizados. Cabanhas, há 8 anos servindo, atuando em momentos especiais e eventos. Avenida Júlio de Castilhos, 3311. Telefone 3214-2244. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life, um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida, com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatimasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável. Aliança Restaurante, buffet livre, a quilo, prato feito e vianda. Telefone 3021-6945, Rua Pinheiro Machado, 1407, Centro, Caxias do Sul. Convênio com empresas e mensalistas. De segunda a sábado, das 11h30 às 14 horas. Giro Esportivo. Apoio Cultural. Pirassom. Telefone 3221-1046. Pizzeria Alameda. Teleentrega 3211-0102. A Assembleia Legislativa do Estado vai realizar uma audiência pública para debater o uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul. O evento é uma iniciativa da Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Parlamento. As informações são de Everton Lima. A proposta partiu da presidente da comissão, deputada Marisa Fórmulo, atendendo a um pedido do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul e pretende dar continuidade à discussão em torno do uso de agrotóxicos no estado, já iniciada pela entidade em conjunto com a Assembleia. Segundo Marisa, a falta de um controle mais efetivo do uso de produtos tóxicos em plantações gaúchas oferece um grande risco à população. Hoje estão confirmadas, inclusive, a presença de venenos nas águas e no leite materno, mesmo que há tempo não estejam sendo produzidos produtos com agrotóxico em determinadas regiões, mas sobraram resíduos no solo e nas águas, e as mães comem os produtos que compram nos mercados, acreditando que o produto é saudável, ele contém venenos que está sendo repassado ao bebê através do leite materno. Então, nós temos que ter responsabilidade, por isso, no Rio Grande do Sul, eu sei que o governo já está discutindo a criação de um sistema de rastreamento dos produtos, para que quando a gente vai no mercado, pegue lá um pé de alface, saiba quem produziu e se ele tem agrotóxico, ele tem que ser responsabilizado o produtor. Mas para isso é preciso muita capacitação técnica para os produtores, porque eles não fazem por maldade, eles fazem para ter produção. A parlamentar também defende um maior acompanhamento do Estado junto ao pequeno produtor, oferecendo capacitação técnica para aumentar a produção sem a necessidade do uso de agrotóxicos, além de incentivar a produção agroecológica e a comercialização dos alimentos. Nós precisamos também uma política de financiamento especializado para quem vai produzir na agroecologia. Eu sou autora da Lei da Alimentação Saudável, mas é preciso que o Estado ainda assuma a compra, porque o dia que os hospitais, os presídios, o quartel e todas as casas-abrigo, o Corpo de Bombeiros, a Brigada, comprarem direto dos pequenos agricultores, priorizando a agroecologia, nós teremos um volume de consumo que vai faltar produção. Então, nós precisamos juntar o processo de produção, de comercialização e o consumo com qualidade técnica. Na série com os 23 vereadores eleitos, hoje é a vez de Felipe Grimmelmaier, do PMDB. Ele está em seu segundo mandato.
Bom, primeiro eu quero agradecer à TV Caxias pela oportunidade de nós estarmos aqui falando com a comunidade caxiense mais uma vez. O grande objetivo de ser vereador é estarmos à disposição da comunidade, é trabalharmos por aquilo que a comunidade sente e traz como caixa de ressonância para a Câmara de Vereadores. O principal objetivo e o meu foco de trabalho continuará sendo o mesmo. Gosto muito de trabalhar a questão do esporte, a questão do lazer, a questão da terceira idade com uma força muito grande em virtude da qualidade de vida que Caxias do Sul oferece hoje para a terceira idade. Então nós temos que dar condições para que a terceira idade possa chegar à sua idade com mais conforto. Gosto de trabalhar muito também a prevenção dos animais, a questão da educação, e não podemos nunca fugir aos grandes temas que permearão e farão o debate dentro da cidade de Caxias do Sul nesses próximos 4 anos. Então, acredito que o trabalho como vereador deve ser voltado a isso, a estarmos à disposição da comunidade e atendermos a comunidade em todos os seus segmentos e em toda a sua forma de vivência que nós temos em Caxias do Sul hoje. Vou procurar fazer meu mandato dessa forma, construir assim como construí o outro mandato. Também tive uma experiência muito grande à frente da Secretaria do Esporte e Lazer, onde pude desenvolver, juntamente com todo o corpo técnico da Secretaria, um trabalho muito forte voltado para a terceira idade e também o trabalho voltado para as crianças da nossa cidade, que são o futuro de Caxias do Sul e que nós temos que dar condições cada vez mais de que elas tenham atividades no horário contrário ao turno da escola. Então, a forma do Felipe Grêmio-Maier trabalhar para a comunidade é assim, é sempre de peito aberto, é sempre buscando situações junto à nossa comunidade para que a gente possa cada vez mais formar a nossa própria opinião, tendo sempre como nossas lideranças e como exemplo aquilo que eu segui até hoje. Senador Pedro Simão, Ulisses Guimarães, José Ivo Sartori e, por que não, uma pessoa que para mim fez um grande feito mundial, que é Nelson Mandela. Então, Felipe Grêmio-Maier procura trabalhar dessa forma, sempre em contato e sempre à disposição da nossa comunidade. Mande pra gente a sua sugestão de pauta e também a sua crítica, o seu elogio. Entre em contato conosco, nosso telefone é o 3028-8149, o nosso e-mail é tv@tvcaxias.com.br e o nosso Facebook é TV Caxias. Não deixe de participar. Esta edição do Jornal de Caxias fica por aqui e a gente, claro, se encontra novamente amanhã. Até lá!